Convidar você essa noite a abrir a sua Bíblia, por favor. Primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 16, eu quero ler 2 versículos com você dentro desse texto. Ainda vamos continuar tratando dentro do tema este ano na nossa igreja, que inclusive eu assumi o tema da igreja, como esse ano o pastor estabeleceu, que a campanha é para todas as congregações. Se bota a campanha em uma, bota a campanha em todas. Então, se o tema é para uma, é para todas, eu botei o tema no meu ministério também. O tema do meu ministério esse ano vai ser novidade. E eu creio. Eu creio, pastor, vou lá. Já abriram a Bíblia? Capítulo 16, eu quero ler com você, versículo 1 e versículo 13, para a nossa meditação. Se eu me afastar aqui para enxergar melhor, né? A idade vai chegando. Meu companheiro de leitura teve um pequeno acidente, ficou paralítico. Então a gente vai sem ele mesmo. Diz assim o versículo 1: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 13: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Curve a sua cabeça, por favor. Bendito Deus, a palavra é tua. E porque ela é tua, ela é poderosa para salvar, para libertar, para curar, para direcionar, para batizar, porque é a tua palavra. Eu sou portadora daquilo que te pertence, como disse o apóstolo Paulo, um vaso de barro em que o Senhor decidiu colocar os seus tesouros. Eu peço essa noite a ajuda do meu amigo, meu maravilhoso amigo, insubstituível, indispensável. Esteja comigo, meu amigo, e esteja com o teu povo, e que essa palavra produza o resultado para o qual será liberada essa noite. Somente o teu nome seja glorificado. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém? Conhecemos bem esse texto, muitas vezes pregado, e nós sabemos que esse texto está apontando, está descrevendo o momento em que Deus está declarando a Samuel uma mudança monárquica. Você sabe bem que até o capítulo 8 do primeiro livro do profeta Samuel, o que regia a nação de Israel era o regime da teocracia. No regime da teocracia, um líder espiritual que representa a Deus influencia tanto as decisões políticas quanto sociais. Num reino teocrático, os princípios espirituais ou os princípios divinos é que regem todo o padrão de conduta e comportamento e direcionamento de uma sociedade. Só que no capítulo 8, os anciãos, diz o texto no versículo 4, os anciãos percebendo que o profeta Samuel, o último juiz de Israel, ele já está em idade avançada, ele já não tem o mesmo vigor e tudo aponta para o término da vida, e além dele já estar idoso, os seus 2 filhos, que poderiam dar continuidade ao ministério de Samuel, não são bem quistos pela sociedade. Então é justamente nessa hora que, vendo a fragilidade do ancião Samuel, profeta e juiz de Israel, e não vendo uma saída, ou seus filhos que possam conduzir e levar adiante as propostas do reino, as decisões do reino, é que esses anciãos, eles vão pedir a Israel, vão pedir a Samuel, que Samuel separe e consagre para eles um rei, conforme todas as nações.
até aí, quando eu falo do desejo do povo de ter um rei, eu preciso entender que Deus nunca apontou que o povo de Israel não passaria pelo regime da monarquia, porque o próprio Moisés, quando ele ainda está ali elaborando, escrevendo o Pentateuco, no capítulo 17 de Deuteronômio, ele já vai descrever a postura, o comportamento, os deveres do rei ideal. Então, quando ele aponta para esse texto, ele já está dizendo, vai chegar um tempo em que Israel também terá o seu rei, também terá o seu governante real. Mas o texto do capítulo 8 do primeiro livro do profeta Samuel está me dizendo que o povo olha a condição do juiz e começa a forçar, pedir, antecipar que ele agora unja um rei. E você conhece capítulo 9, capítulo 10, e você tem um alcance de que o rei escolhido para Israel foi Saul. Saul começa muito bem, ele tem algumas vitórias no início do seu ministério, mas no caminhar de Saul, ele vai deixando alguns tropeços esses que vão ferir profundamente as leis, os princípios morais e éticos de Deus. Ele vai começar a quebrar princípios que vão ferir a integridade do chamado, a integridade dos propósitos para com a vida dele. Um desses, ou dois casos, pelo menos, que a Bíblia nos relata até o capítulo 16, é justamente no capítulo 13, quando ele, ansioso pela chegada do sacerdote, o sacerdote não chega, ele mesmo vai tomar a frente, ele vai oferecer holocausto, ele vai oferecer sacrifício, que era a responsabilidade unicamente do sacerdote. Ali ele já começa um caminho de ruína. E quando eu chego no capítulo 15, eu encontro agora mais uma vez a Bíblia apontando para mais um tropeço, que é justamente quando ele obedece parcialmente, quando Deus dá uma ordem que ele deveria destruir todos os amalequitas com tudo que tinha, mas que ele vai separar o que ele acha de melhor, e o pior não é isso, ainda vai transferir a responsabilidade das suas atitudes para o povo. Ele vai transferir a responsabilidade das suas decisões para aquele grupo de soldados que estavam o acompanhando naquela batalha. É justamente no capítulo 15 que Samuel dá uma palavra para esse Saul, dizendo que o reino dele ali acaba de ser encerrado, que o reino dele acaba de cair por terra. Então, no capítulo 16, Deus está agora apontando e direcionando Samuel para um novo rei de Israel. O texto que nós lemos começa com Deus dizendo a Samuel que esse novo rei, aquele que vai reinar, está na casa de Jessé o belemita, e que ele precisa encher o vaso de azeite, ou o chifre de azeite, como dizem algumas versões, e ele precisa ir até a casa de Jessé, porque entre os seus filhos ele separou um, e um deles é que vai reinar sobre Israel. Quando eu leio esse primeiro versículo, e daí eu já pulei para o versículo 13, porque eu estou percebendo no versículo 1 que Deus está apontando uma novidade para o profeta, uma novidade para a casa de Jessé e uma novidade para todo o reino de Israel. Então, primeira novidade vem ao encontro das ansiedades do sacerdote profeta, e depois essa novidade que passa por ele vai alcançar a casa de Jessé, e por último vai alcançar toda uma nação. E eu preciso entender, e por isso que eu li com a igreja, versículo 1 e versículo 13, porque entre o versículo 1, que é o versículo que Deus declara
declara o novo que Ele quer fazer. E o versículo 13, que é justamente o momento que esse novo começa a nascer, começa a ser executado, há um caminho a percorrer. Eu preguei aqui no último domingo, no domingo passado, que foi o último domingo do ano, e eu falei que existem novidades que elas são resultados de coisa que a gente desejou há muito tempo, nunca teve capacidade ou condições de alcançar, e de repente, como resposta de uma oração antiga, Deus traz algo novo para nos surpreender. E eu também falei das novidades que nós não contamos com ela, com aquilo que nem passa pelo nosso coração, mas que é Deus que decide fazer, é Deus que decide operar. Só que para muitos de nós, me dizia o Senhor, desde ontem meditando a palavra para pregar essa noite para a igreja, entre você, alguns de nós, para recebermos ou para vivermos as novidades de Deus para nós, nós vamos ter que trilhar um caminho. Há um caminho trilhado entre a proposta do novo e a execução e a experiência do novo. É por isso que eu só li versículo 1 e versículo 13, porque os restantes dos versículos são justamente os caminhos, os passos que eu dou para alcançar aquilo que Deus já disse que quer realizar, a novidade que Deus já quis realizar. E o primeiro ponto que eu quero destacar dentro dessa caminhada da proposta do novo e da experiência de viver esse novo, o primeiro ponto que eu quero destacar está justamente no versículo 1, porque no versículo 1 Deus não começa falando sobre o novo, Deus começa falando sobre o caminho que precisa ser tratado para que se viva o novo. E o caminho que precisa ser tratado para se viver o novo é justamente quando Deus diz assim: até quando tu terás dó de Saul, porque eu tenho rejeitado. Olha Deus dizendo agora, antes de declarar o novo, Deus já está apontando o caminho, e está dizendo assim para Samuel, perdão, não sei se eu falei Saul, está dizendo assim para Samuel: Samuel, tem um novo ali na frente para você viver, mas tem um caminho que você precisa trilhar até esse novo se estabelecer. E esse caminho começa, aleluia, por alguns posicionamentos que você tem que tomar agora, porque para muitos de nós a novidade vai depender da forma como eu vou me posicionar diante do propósito de Deus. E esse primeiro ponto é justamente quando ele diz: até quando você vai ter dó de Saul? Quando ele fala dó, a nossa tradução pensa em pena, diz ele está com pena de Saul, coitado de Saul, porque perdeu o trono. Quando a gente estuda um pouquinho mais, nós vamos aprender que justamente ele está dizendo, Deus está dizendo para Samuel: Samuel, até quando tu vai sentir dores por aquilo que Saul faz? Até onde você vai gemer de dor pelas escolhas dele, pela decisão dele, pelos caminhos que ele quis traçar? Porque Samuel, nessa hora, ele está se sentindo incomodado porque foi ele que ungiu Saul. Então o fracasso de Saul aponta para o fracasso de Samuel. Então ele está dizendo: olha, tem coisa nova vindo aí, eu tenho coisa nova para fazer, só que para alcançar essa coisa nova, o primeiro ponto que Deus me instruiu para marcar, aleluia, a tua vida foi o seguinte: o caminho da novidade passa pelo rompimento com aquilo que Deus já rejeitou. Eu quero que você, por favor, segure a mão do teu irmão e diga: quem quer o novo precisa romper com aquilo, com aquele a quem Deus já rejeitou. Deus está dizendo: vai sair do teu caminho, vou arrancar do teu caminho. Se tu quiser, eu tiro do teu caminho, porque eu já rejeitei. Não dá para viver novo apegado àquilo que Deus não tem prazer. Não dá para viver novo apegado àquele a quem Deus perdeu o prazer. Não dá para viver o novo apegado àquilo que Deus perdeu o gosto. Tu está entendendo? Porque tem
Tem gente que Deus já rejeitou, tem porta que Deus já rejeitou, tem lugares que Deus já rejeitou, e tu ainda está apegado a Ele, está apegado a coisas, e o Espírito de Deus dizia: quer viver o novo? Rejeita. Quer viver o novo? Rejeita o que eu rejeitei. Quer viver o novo? Desapega de quem eu rejeitei. Quer viver o novo? A proposta de novo. Você quer viver o novo? Quebra essa aliança com quem já não tem aliança comigo. Porque eu vou te dizer uma coisa: se me rejeitou, te rejeita também. Porque quem me rejeita, Samuel, te rejeita. E quem, aleluia, eu rejeitei, você não pode amar. E quem eu rejeitei, tu não pode abraçar. E quem eu rejeitei, tu não tem direito de se apegar. Os lugares que eu rejeitei já não são mais lugares para você. Tu está entendendo o que Deus está dizendo? Eu vim pregar debaixo, aleluia, do temor de Deus, porque eu orei para estar aqui nesse altar hoje. Eu não sei que rota Deus vai usar, mas vai ter gente saindo do teu caminho, e vai sair, porque a mão de Deus vai tirar, porque eu quero viver coisa nova. Segure a mão do teu irmão e diga: não se assuste. Vai ter gente saindo do teu caminho, vai ter gente desaparecendo da tua frente, aleluia, e tu não vai chorar, tu não vai lamentar. É Deus tirando, é Deus arrancando, é Deus tirando o teu sentimento para te dar vitória. Deus está dizendo: o primeiro passo, rejeita o que eu rejeitei. O pior não é isso, irmão. Eu estava meditando o versículo 2. Porque quando Deus diz assim para ele, ó, rompe, porque eu rejeitei, rompe com ele. Eu estou falando de romper com ele ou com aquilo, coisas e pessoas. Só que o versículo 2, quando Deus diz assim, ó, eu já preparei um novo rei para Israel, versículo 2, ele vai dizer uma declaração que ficou muito marcada, ainda nesse primeiro ponto, de romper com aquilo ou com quem Deus já rejeitou. Porque no versículo 2, ele vai dizer assim: como eu irei? Certamente, ouvindo Saul, me matará. Tu está entendendo? Apegado e com consideração por quem ele sabe que pode lhe causar morte. Ele está sofrendo dores por alguém que ele sabe que pode gerar morte para ele. E eu estava pensando como alguém se apega a coisas ou a pessoas que sabe que lhe podem gerar morte. E quando ele fala isso, Deus diz assim para ele, ó, não se preocupe, ele não vai te matar, porque o novo não é para morte, o novo proposto é para vida. O novo de Deus nunca gera morte. O novo de Deus sempre promove vida. Só que ele vai dizer assim para ele, ó, você vai pegar uma bezerra. E quando ele fala, pega uma bezerra e vai até a cidade de Belém. E ali você vai chamar o povo para o sacrifício. Quando ele diz, pega uma bezerra, Levítico capítulo 3, versículo 1, diz que bezerro era animal de sacrifício de paz. Isso foi muito forte para mim, porque Deus está dizendo, eu vou romper com aquilo que tu está apegado, porque eu tenho uma novidade para você. Você tem medo de desapegar, mas você vai desapegar
E não vai desapegar com guerra, vai desapegar com paz. Oh, meu irmão, alai, cherpe, calassaio, ai, jomene, calassai, no biergia. Olha Deus dizendo, vai desapegar e vai ser com paz. Sentimentos vão mudar. Ai, jomene, calassai. Sentimentos e emoções, pastora Rejane, vão mudar, porque Deus está dizendo, vai sair do apego e vai sair com paz, não vai sair com guerra, não se preocupe, Deus vai trabalhar para promover paz. Sabe o que é sair com sossego? Sabe o que é o que sair debaixo da segurança de Deus? Sabe o que é trilhar um caminho debaixo de paz? Olha o que Deus está dizendo, vai romper sem contenda, vai romper sem confusão, vai romper sem ameaça, vai romper debaixo de paz, porque o novo está vindo aí, porque o novo está começando aí. Quem é que pode adorar? Quem é que pode adorar? Quem é que pode adorar? É rompimento com paz. Não vai ter contenda não, gente. Vai em paz. Eu estou falando que gente vai começar a te liberar. E vai liberar em paz. Porque tem novo de Deus vindo aí. E não vai ter contenda. Diga para pelo menos 3 irmãos. Vai sair debaixo de paz. Vai sair debaixo de paz. Vai sair debaixo de paz. Oh, aleluia, não é com guerra, é com paz. E é para viver o extraordinário. Aleluia. Eu não sei quem adora, mas enquanto eu orava, Deus me dizia que esta noite, enquanto a palavra estivesse sendo ministrada, Ele ia visitar a gente. Ele vai visitar a gente. Ele vai visitar. Ele vai mudar coração. Ele vai mudar sentimento. Quem é que adora? Quem é que adora? Quem é que adora? Adore, adore no mundo espiritual. Diga para pelo menos 3 irmãos, está tendo liberação com paz. Deus está desapegando alguém mais debaixo de paz. Deus está soltando alguém mais debaixo de paz. Deus está abrindo cadeias, prisões. Deus está abrindo cárceres de relacionamento, de lugares. É isso mesmo, Cacá. Ai, Picalassaio. Eu estou orando desde ontem, pastor. E cada vez que eu orava, Deus me dizia: eu vou entrar, eu vou visitar quem for necessário, eu vou mudar sentimento, eu vou tirar apego de gente, porque para fazer o que eu quero tem que romper. E quando eu romper, saberão que eu sou Deus, porque vai romper debaixo de paz. Quem é que adora? Eu vou deixar a igreja adorar, porque o mundo espiritual está sendo movido agora. O mundo espiritual está sendo movido agora. Eu vou deixar a igreja adorar. Eu vou deixar a igreja adorar. O mundo espiritual está sendo movido agora. Tem cadeia sendo quebrada, agrilhões sendo rompidos. Deus está dizendo: estou te livrando, estou te arrancando.
eu rejeitei com aquilo que eu rejeitei. E pode romper tranquilo, que não será com guerra. Rompe, e rompe debaixo da minha paz. Porque o rompimento não vai te causar prejuízo. O rompimento é um posicionamento seu, irmão. Terrível. Terrível esse Deus. Porque quando Deus diz que vai romper, Deus está dizendo: eu levo gente e trago gente. Eu divido, eu somo. Quem entende isso? O segundo ponto para a gente prosseguir, que esse texto me aponta, é justamente a partir do versículo 6. Porque no versículo 6, Samuel já chegou na cidade. Ele já está convidando o pessoal para o sacrifício. Ele já está convidando a família de Jessé para o sacrifício, para a santificação, para o momento da mesa. Sabe o que é isso? Culto. Está havendo culto. A família de Jessé vai para o culto. E quando a família de Jessé, os filhos de Jessé, começam no culto, passar diante de Samuel, ele bate o olho no primeiro. Quem sabe ele lembra Saul. Ele vai bater o olho e Eliabe, no coração ele vai pensar: é esse, é bonito, tem aparência, postura, guerreiro, é esse. Aí o Senhor diz para ele: não atente para a sua aparência, porque Deus não vê como vê o homem. O homem olha a aparência, mas Deus conhece o coração. E o texto diz que os irmãos continuam a passar. Passa Abinadab, nada de Deus sinalizar. É culto, gente. Está acontecendo um culto. Passa Samar e nada de Deus sinalizar. Passam todos os filhos. É quando Samuel diz assim: e aí? Acabaram-se os filhos, porque ele não ouviu o sinal de Deus. Aí Jessé vai dizer: não, tem um menor que está cuidando das ovelhas. Aí ele diz o seguinte: chama ele para o culto, manda ele vir para o culto, vamos esperar ele chegar no culto, porque ele precisa participar do culto. Quando ele chega, Deus já sinaliza: é esse. Segundo ponto, para quem quer viver a proposta da novidade de Deus, você precisa romper com o esperado e com o convencional. Porque na verdade sucessão monárquica é a partir de laço de sangue. O certo era um dos filhos de Saul reinar. Deus vai na contramão da lógica. Deus sai do convencional. No convencional, quem é que deveria reinar? Filho de Saul. Deus diz: não, já vou quebrar esse. Segundo, Eliabe, ele é o mais velho. Deus diz de novo: não vou pela lei da primogenitura. Também não vou. Eu vou pegar outro caminho. Quem quer viver um novo precisa estar atento. Diga para o teu irmão: se quer novidade, fica atento. Porque Deus pode usar um caminho nunca usado antes. Deus pode usar um meio nunca usado antes. Irmão, a nossa mente desenha a rota de Deus, e muitas vezes Deus vem na contramão daquilo que a gente desenhou. Tem hora que a gente espera de um lado e Deus manda do outro. Deus tem uma forma tão extraordinária de trabalhar, que certa feita, para pagar um tributo, ele disse assim para Pedro. Eu estava conversando isso com o Flávio. Quando pediram um tributo, as dracmas, ele não poderia ter dito para os discípulos: vai lá, pega da oferta, tira da oferta que é para o ministério, vai lá e paga o que está pedindo. Deus disse: não, vou usar outro caminho.
assim: Pedro, pega o anzol e vai pescar. O primeiro peixe que você pescar, tem uma moeda dentro da boca dele, vai lá e paga a dívida. Irmão, quem é que espera a forma como Deus vai trabalhar? Sabe o que Deus está nos dizendo essa noite? Quem quer viver o novo tem que estar preparado para Deus vir numa rota que você nunca esperou. Porque Deus pode quebrar paradigmas só para fazer o que Ele quer na sua vida. Quem sabe tu espera do grande, Deus vai usar o pequeno. Quem sabe você espera com uma porta aberta e Deus vai fazer com uma porta fechada. Quem sabe, aleluia, você acha que Deus vai te mudar de região e Deus vai permanecer e trazer para você aquilo que você precisa. Olha o que Deus está dizendo: quem quer novidade tem que estar atento, e para estar atento tem que estar vigilante, tem que estar ligado, tem que estar em oração, para não desprezar os caminhos que Deus usa para executar os seus projetos. Aí passou, versículo 13 termina, porque o versículo 13 termina com a execução. Olha o caminho que Samuel precisou passar a partir da promessa do primeiro. Primeiro, rompe com aquilo que eu rejeitei. Depois, não se surpreenda, rompe com o convencional, porque eu tenho os meus meios de realizar o que você precisa. Rompeu. Então aqui no versículo 16, o óleo cai sobre a cabeça de Davi. E quando o óleo cai, o texto diz que a partir daí, o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E aí termina aí? Não, porque isso aconteceu no culto. Diga para 3 irmãos: foi no culto que isso aconteceu. No culto. Isso aconteceu no culto. Foi num culto de domingo, quem sabe? Foi no culto. Ai, Jebinácia. Aconteceu no culto. Deus começou uma coisa nova através de Samuel na casa de Jessé e para todo um povo, porque isso é muito forte, pastor. Teve novidade para o sacerdote, teve novidade para a casa do crente e teve novidade para uma nação inteira. Isso aconteceu no culto. Só que coisa que acontece no culto precisa refletir na vida. Se a novidade, se o romper com quem Deus rejeitou, então parece, né, irmão? Nossa, que caminhos. Se a quebra, o rompimento com o convencional, e no culto Deus marcou toda uma nação, uma casa e um sacerdote para um tempo novo, como é que isso reflete na vida? Foi no culto, porque a gente está falando de novo aqui no culto. E quando você sair, esse novo vai aparecer onde? O óleo desceu, foi uma glória, eu marchei, senti Deus, senti poder, oh, que maravilha. Senti que uma coisa nova começou, pastor Evandro, mas isso na vida tem que refletir. Aí eu vou entender onde que reflete. Capítulo 17, e aí eu entrego a profecia, porque é a semana profética. Deus fez um novo no culto, e o novo que Deus fez no culto vai refletir na vida de Davi. Primeiro, quando ele é mandado pelo pai para poder observar e saber dos irmãos que estão envolvidos, aleluia, na batalha. Vai lá, procura saber dos irmãos, como eles estão, tal. Ele chega lá no versículo 25, tem uma promessa para quem vencer os gigantes de Golias, não tem? Olha, aquele que venceu o gigante vai receber umas riquezas, vai casar com a filha do rei, e a sua casa vai ser isenta de tributos. Ele diz, então eu vou. Esse novo vai começar a se manifestar quando ele diz assim, então eu vou. Quando ele vai e diz, eu vou lutar,
A primeira manifestação do novo que Deus começou a fazer na vida dele dentro do culto é quando ele se depara com o irmão. Porque o texto vai me dizer assim, versículo 28, que quando Eliabe sabe que ele é que vai pregar, Eliabe diz para ele: presunçoso, metido, veio aqui para se meter naquilo que você não sabe fazer, veio se intrometer naquilo que você não deveria. Para de presunção, teu coração é arrogante, sai daqui e volta para lá para cuidar de ovelha, porque é para isso que tu presta. Davi vai dizer para ele: o que eu fiz agora? Não vem nem para guerrear, mas deixa eu guerrear. A primeira coisa que o efeito da novidade do culto vai promover na vida de Davi, e que eu quero profetizar para você, é que Deus, através desse novo que ele vai fazer, que ele está fazendo no culto, através do novo que ele está fazendo no culto, ele vai mudar o conceito da tua família a teu respeito. Porque a família está dizendo e falando assim: Cacá, é o menor, não tem como sair daqui, depende da gente para tudo. É dependente da gente. Ele não é nada, vai sair daqui nada, vai ficar amarrado, não tem nem para onde ir, não tem força para isso, irmão. Eu estou dizendo que nesse culto Deus está marcando alguém. E o primeiro raio, de ação desse novo que começou, vai ser no meio da tua parentela. Quem não acreditava, a partir do novo, vai mudar o conceito a teu respeito. Segure a mão do teu irmão, por favor, e diga: vai ter gente mudando de conceito a teu respeito. Gente que diz que tu é fraco, gente que diz que tu não vai sair dessa, gente que diz que você é dependente, gente que diz que você não vai alcançar nada. Deus está dizendo: eu vou entrar, eu vou fazer uma novidade. O conceito dessa família vai mudar, haverá mudança. Sabe por que o conceito da família vai mudar? Porque até eles serão beneficiados pelo novo que Deus está começando com você. Oh, irmão, alguém entendeu e dê glória. Alguém entendeu e dê glória. Deus vai fazer algo tão novo em você, que até os teus que não acreditavam serão beneficiados por esse novo. E quando eles forem beneficiados, o linguajar deles a teu respeito vai mudar. Eu estou falando é de óleo que cai na cabeça. Eu estou dizendo é de Espírito Santo que envolve o homem. E quando o Espírito envolve o homem, tudo muda. Mudança de conceito familiar. O óleo desceu sobre a cabeça, Rose. O Espírito se apoderou. Agora a família vai ter que declarar coisa diferente. Era só um pastorzinho, agora é um guerreiro, né? Vivia só pelos campos levando ovelha, agora é convidado para entrar no palácio e ficar ao lado do rei. Olha, eu estou declarando, quem quiser pega. Deus vai mudar o falatório de muita gente. Oh, aleluia! Porque o Espírito está descendo no culto e está envolvendo a tua vida no culto, e vai mudar comportamento, vai mudar direção, vai mudar rumo, e o conceito de uma família será mudado. Segundo ponto, para a gente correr e terminar. Aquela novidade que aconteceu naquele culto também veio para romper um conceito social. Porque o encontro, ele dizendo que vai guerrear, e no versículo 36, 33, eu encontro Saul dizendo assim: que isso, rapaz, não entra nessa não. Tu é menino. Irmão, Saul aqui é a voz de uma sociedade, porque ele é o líder. Ele é a voz, é uma sociedade que está dizendo: tu não consegue. É uma comunidade gritando: tu não tem condição, tu não tem experiência, tu não tem conhecimento, tu não tem força. É uma comunidade. Aí ele vai e diz: ô irmão, o que um culto é capaz de fazer na vida de uma pessoa? Ele diz assim: não se preocupe não.
Porque eu estou acostumada a vencer batalhas. Batalha que ninguém vê. Porque eu cuido das ovelhinhas do meu pai, vindo um urso e um leão tentando roubar. Eu arranquei da boca deles e devolvi a ovelha. Então deixa eu guerrear, porque um culto mudou a minha vida. Eu estou dizendo que o conceito social vai mudar. Eu estou falando de uma novidade que está acontecendo nesse culto. Diga para o teu irmão, é nesse culto. Diga de novo, é nesse culto. Está acontecendo uma novidade que vai mudar o conceito social até o respeito. Oh! E por último, aquele culto de unção foi tão marcante. E quando ele sai do culto, rompe-se um conceito familiar de incapacidade. Rompe-se um conceito social. Mas tem um gigante na frente, e esse gigante, eu prefiro dizer que ele representa um mundo espiritual desfavorável a nós. Quando o gigante olha para o moço, ele diz assim: essa coisinha aí, que vem guerrear comigo com pau, eu sou algum cão para você vir guerrear comigo com pau? Eu vou lançar a tua carne para os cães, para as aves. Sai da frente, menino, que eu vou acabar contigo agora. É um mundo espiritual, irmão, que não reconhece a autoridade que desceu naquele culto. Você está entendendo o que Deus está fazendo aqui? É o mundo espiritual que ora é aparência, mas que não entende o que aconteceu naquele culto. Que o óleo desceu e que o Espírito envolveu. Porque ele já estava acostumado a lidar com gente fraca, que parecia ser e não era. Então quando ele diz, eu digo que é o mundo espiritual confrontando Davi e dizendo para ele: vou te jogar para as aves te comerem, porque tu não é nada. Eu lembro de uma experiência que eu tive logo no início da caminhada. Uma certa feita, a minha mãe recebeu lá uma entidade dentro de casa, e minha irmã, ela está até aqui, ela me chamou: vem cá, porque a mamãe está meio esquisita e tem uma entidade aqui falando. Quando eu cheguei, eu estava no início do ministério, aquela entidade disse para mim: você é muito fraquinha ainda. Você vai me mandar embora? Você é muito fraquinha ainda. Ah, irmão, eu disse para ela assim: eu sou fraca, mas quem está comigo é forte. Resumindo, queria fazer graça, mas foi a fraquinha junto com o forte que mandou embora. Porque tem horas que o mundo espiritual te desafia, tenta te convencer que tu é fraco, é um falido, que tu não pode romper no mundo espiritual também. Só que olha a resposta de Davi: eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, porque o óleo que desceu sobre a minha cabeça me dá autoridade para repreender o mal. Tu está entendendo o que está acontecendo aqui? Irmão, pode ficar de pé. Deus está dizendo: eu derramo um óleo sobre você nesse culto, e conceitos mudarão a teu respeito. Uma família vai começar a te ver diferente, uma comunidade vai começar a te ver diferente, e o mundo espiritual vai começar a respeitar uma autoridade. Os caminhos para viver o novo e o reflexo do novo na vida. Nós vamos dar as mãos, ainda dá tempo, pastor? Nós vamos dar as mãos e fechar os corredores. Porque é nesse culto. Porque é nesse culto. Nós vamos orar, porque Deus vai desprender gente. Calacerbe nasce. Nós vamos orar porque vai ter gente saindo da prisão.
Nós vamos orar, missionária Sandra, porque vai ter gente saindo do cativeiro. Irmão, nós vamos orar, e eu peço a você para ficar ligadinho orando, sabe por quê? Porque Deus vai trabalhar em sentimentos, em pensamentos. Deus vai trabalhar em alianças. Deus trabalha em você aqui e visita alguém que está lá. Porque é ano de romper e viver o novo de Deus. E para viver o novo, não dá para estar apegado àquilo a que Deus já rejeitou já há muito tempo. Você vai estar de mão dada com teu irmão. Alai, Térpia. Feche os teus olhos e adore. Oh, Espírito Santo. É nesse culto. Não é em outro culto. É nesse culto. Nesse culto, cadeias de relacionamentos serão quebradas. Nesse culto, sentimentos que amarram, que aprisionam, vão perder a sua força. Ai, Jeb, calaçado. Nesse culto, haverão rompimentos para se receber a novidade que está por vir. Prepara a mente, o coração do teu filho para entender o caminho que tu está usando para trazer essa novidade. E agora eu lhe peço, porque é nesse culto, foi naquele culto que o óleo desceu e que o Espírito se apoderou. É por isso que eu peço nesse culto um renovo de ânimo e de entendimento, um renovo de força e de autoridade, um renovo, calai, gerbe, calaçai, oh Espírito de Deus, um renovo de entendimento, da coragem, porque onde o teu Espírito domina, a covardia cai por terra, porque eu já vou liberar a palavra, por causa desse culto, e por causa da glória, que envolve o coração de alguns crentes, um conceito familiar já começa a ser mudado, vai refletir na vida, vai refletir na vida. Eu estou falando de gente que é rejeitada pela parentela, gente que é comentário na boca de parentes. Deus vai mudar o assunto. O assunto não será mais a dificuldade. O assunto vai ser aquilo que tu vai realizar por meio dessa novidade. Aleluia, que se rompa por meio do óleo que desce sobre nós, escolhidos teus, que viemos para adorar nesse culto. Oh irmão, eu só quero adorar. Eu estou sentindo Deus aqui. Quem precisa pega, quem precisa pega. É óleo, óleo para confirmar a novidade, é óleo para confirmar o propósito, é óleo para confirmar um novo caminho, é óleo do Espírito, porque há uma promessa. Aleluia, a boca da parentela vai declarar, aleluia, uma história nova. A comunidade vai entender que Deus está fazendo coisa nova. O mundo espiritual não vai olhar mais como cativo, vai enxergar como autoridade. Coisa nova. Tudo a partir de uma novidade. Novidade. Se prepare para ouvir de quem sempre disse é fraquinho. Se prepare alguém dizer: nunca imaginei que poderia alcançar o que alcançou. Tudo por causa de um culto. E para a gente terminar, a gente vai abraçar pelo menos uns 3 e vai dizer: se prepare. Conceitos familiares começam a ser mudados a teu respeito. Vizinhos vão começar a contar o teu milagre para mais alguém.
o mundo espiritual vai começar a te ver de outra forma. E é nesse culto, abrace ele e diga: é nesse culto, é nesse culto, é nesse culto que Deus já começou a nos trazer a novidade.